Shalom, família renovada. Boa noite a todos. Levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Louvado seja Deus. Convido os amados a abrirem a Santa Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5, dando sequência à série de ministrações sobre o Sermão do Monte. Hoje estaremos explanando sobre o versículo de número 4, Mateus 5, 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Curve a sua cabeça. Deus querido, nós queremos te louvar, ó Pai, pela tua santa presença nesse lugar. Te agradecemos, papai querido, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui na tua presença para louvar, exaltar, glorificar o teu santo nome. Te louvamos, Senhor, porque tu és um Deus que cuida do teu povo, que cuida da tua igreja, Senhor, e a tua graça, a tua misericórdia são as causas de nós não sermos consumidos. Por isso eu te louvo, exalto e glorifico o teu santo nome. Papai, eu já me sinto grandemente abençoado pela oração que o presbítero Lindomar fez a meu favor, e eu quero clamar as tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoa o deitar, o levantar, Senhor, abençoa a vida física, emocional, sentimental, a vida espiritual, acadêmica, profissional e financeira do teu filho. E eu quero clamar a ti, Senhor, que o Senhor possa estender essa bênção a todos os meus irmãos aqui presentes, a cada família aqui representada, aqueles que não puderam vir, que estão nos assistindo pelas redes sociais, que o Senhor possa alcançá-los também e que a tua graça, com o teu favor também possa abençoá-los grandemente, em nome do teu Filho amado Jesus. E agora, Senhor, fala conosco para a honra e glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Podeis assentar, amados. Tem uma história que conta que um homem, ele andava tão atormentado por causa dos seus pecados. Esse homem havia reconhecido que era um pecador. Ele sabia que estava vivendo uma vida que desagradava a Deus. E esse homem estava muito perturbado. Certa noite ele teve um sonho, e nesse sonho ele via Jesus sendo açoitado brutalmente. A cada golpe cruel nas costas do Senhor, ele podia ver o chicote bater e ali se levantar os vergões, aquelas marcas que vinham somando as outras tantas que estavam nas costas do Senhor. E aquele homem, vendo aquele sofrimento, sentindo aquela dor, ele ficou tão desesperado que ele pulou naquele soldado que estava açoitando a Jesus, o agarrou por trás para que ele não descesse mais a mão e para que ele não desferisse outro golpe no Senhor. E quando ele abraçou aquele soldado virou para trás e olhou para ele. E qual foi o grande espanto que ele teve? O rosto que ele viu foi o seu próprio rosto. O rosto do soldado era ele mesmo. Você já tinha parado para pensar, amado irmão, que a cada chibatada que o Senhor levou, cada gota de sangue que ele verteu ali naquela cruz do Calvário, foi por causa de você, foi por causa de mim, foi por causa de nós, foi para que nós pudéssemos entender o plano de salvação, para que nós pudéssemos entender que éramos pecadores, e que estávamos tendo uma oportunidade para nos reconciliar com Yahvé, para nos reconciliar com o Deus Todo-Poderoso. Cristo morreu
pelo meu e pelo seu pecado. Você já parou para pensar sobre isso? O tema da mensagem desta noite é: de Yahvé vem o refrigério. Amados irmãos, dando sequência a essa série de ministrações sobre o Sermão do Monte, onde nós estamos vendo os capítulos 5, 6 e 7, estaremos vendo os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Nós estamos falando sobre as bem-aventuranças, e as bem-aventuranças são promessas que o nosso Mestre, promessas que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos e a todos aqueles que são fiéis à sua palavra, amém? Apesar de sabermos que Jesus proferiu essas palavras originalmente ali em Israel, para aquele povo que estava ali junto com ele, não há dúvida que ele queria que essa palavra fosse estendida a nós hoje, fosse estendida para a sua igreja hoje. Os discípulos de Cristo, nós, a igreja, ela precisa aprender a verdadeiramente se apegar no Senhor. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, não só da boca para fora. Confiar no Senhor quando tudo está bem é muito fácil. Quando se tem nenhum problema, é muito fácil. Mas se apegar à palavra do Senhor e ter a certeza que verdadeiramente Ele está com você por todos os dias da sua vida, nos momentos de tribulação, aí é outra história. E para nós não deveria haver reservas na nossa dedicação ao reino de Deus. Deveria haver reservas quando nós lemos a palavra de Deus, e muitas vezes a palavra de Deus ela vem nos exortar, ela vem nos confrontar. Nós deveríamos receber isso com alegria, e deveríamos entender que Deus está tratando conosco porque Ele nos ama. E as bem-aventuranças elas nos mostram como somos e ainda seremos abençoados se nós fizermos da palavra de Deus verdadeiramente a nossa regra de fé e prática. Aqueles que são bem-aventurados são homens e mulheres que são humildes, que são amorosos, são aqueles que são confiantes, fiéis e corajosos. É aqueles que conhecem a palavra de Deus, leem a palavra de Deus, mas que principalmente vivem a palavra de Deus. Ainda não são perfeitos. Nós não somos perfeitos, mas somos convertidos, amém? E a conversão significa que a cada dia nós damos um passo para sermos melhores. Deixamos as coisas que passaram e prosseguimos para o alvo, para a busca da estatura do varão perfeito, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir daí os nossos interesses, os nossos desejos, a nossa razão de vida, o nosso propósito de vida, ele muda, porque nós saímos fora do padrão do mundo, para viver o padrão do alto, o padrão do Senhor, amém? E quando nós fazemos uma exegese, no versículo base dessa ministração, nós constatamos que existe aqui um paradoxo. E você pode falar como, mas pastor, realmente é muito difícil de entender o que o senhor está falando aqui. Sim, nós poderíamos até traduzir esse versículo da seguinte forma: felizes os infelizes. Pô, mas que é isso, pastor? Felizes os infelizes? Que espécie de tristeza é essa que o Senhor Jesus está falando, que pode produzir uma felicidade?
E a felicidade aqui não é uma felicidade comum. Aqui ele está falando de uma felicidade plena. A palavra usada aqui por Jesus, quando ele fala chorar, os que choram, é pantotes, que significa lamentar, prantear o morto. É algo que vem verdadeiramente do fundo da alma, é entristecer-se de tal forma que essa tristeza toma conta de todo o ser da pessoa, de maneira que ela não consegue ocultar aquela tristeza do coração, da vida e da alma dela, e todas as pessoas passam a perceber aquela tristeza. A palavra chorar, segundo Barclay, é o termo mais forte da língua grega para denotar dor e sofrimento. É a palavra que ela é usada para descrever a morte de um ente querido, e de um ente querido muito próximo. Na Septuaginta, a palavra que descreve o lamento de Jacó, quando ele creu que José havia morrido, lá em Gênesis 37, é aquela dor, significa aquele choro. Não se trata, amados irmãos, apenas de uma dor que faz o coração entristecer, mas uma dor que faz a alma chorar. Vocês estão me entendendo? Mas nós precisamos entender também que nem todos os que choram são felizes, e também nem todos os que choram serão consolados. Nesse mundo que nós vivemos, existem pessoas que estão chorando e choram por vários motivos. Choram por um luto, choram por uma dor física, choram pela decepção, choram pelo desespero, choram pela desesperança, pela saudade, pela compaixão, pela solidão, pela depressão, choram pelo amor, choram de alegria. E talvez você possa, nesse momento, estar pensando, mas pastor, que espécie de choro é esse que Jesus está falando? Que tipo de choro é esse que está sendo tratado nesse sermão? Eu vou falar para você. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que aqui Jesus está tratando de duas coisas. A primeira, ele faz uma declaração. E a declaração consiste em: felizes são os que choram. E na sequência ele vem com a promessa: esses serão consolados. Mas como eu disse, aqui nesse mundo não existe vários tipos de choro. Existe um choro carnal, que é aquele choro onde a pessoa lamenta a perda de alguma coisa terrena, de algum bem, ou de alguma coisa, mas não a perda da pureza. Lembram-se de Amon? Amon chorou de tristeza até ele possuir a sua própria irmã, para depois desprezá-la. Acabe chorou por não ter a vinha de Nabote, a qual ele cobiçava. Existe também choro de remorso. E um exemplo claro que nós temos na palavra de Deus é de Judas. Judas, ele viu o seu pecado, ele se entristeceu, ele confessou o seu pecado, ele justificou a Cristo quando ele disse que ele era inocente, ele fez restituição, ou seja, ele devolveu as 30 moedas, mas Judas provavelmente está no inferno. Não adiantou. E pelo jeito, se você analisar, parece que Judas, ele fez muito mais do que várias pessoas fazem hoje. Vejam, ele confessou o seu pecado, ele fez a restituição, ele foi acusado pela sua consciência de ter adquirido aquele dinheiro de uma maneira vil, ele se arrependeu,
e o remorso tomou conta. Nós temos também o choro pelo medo das consequências. Quando Caim, ele matou seu irmão Abel, Deus o confrontou. Então ele disse em Gênesis 4:13, meu castigo é maior do que eu posso suportar. O castigo que ele havia recebido, que foi imposto a ele, o afligiu mais do que o pecado de ter matado seu próprio irmão. Chorar pelo medo do castigo, apenas pelo medo do inferno, é como um ladrão que chora quando ele é apanhado pela polícia tentando assaltar ou tentando cometer um furto. Ele está chorando por causa da prisão, porque foi pego, e não pelo arrependimento de estar tentando tirar alguma coisa que ele não trabalhou para conquistar, mas pelo contrário, ele está tirando de alguém que trabalhou para tal. As lágrimas do ímpio, elas são forçadas pelo fogo da aflição, e não pelo arrependimento. Quantas vezes também nós não vemos o choro teatral, aquele choro falso, hipócrita. Jesus diz aos fariseus em Mateus 6,16, mostram-se contristados e desfiguram a face com o fim de parecer os homens que jejuam. Amados, quantas vezes nós estamos vendo pessoas com os olhos molhados, mas o coração está seco, os olhos estão até umedecidos, mas o coração está endurecido. Quando Acabe, lá em Reis, soube do juízo de Deus sobre ele e seu reino, ele rasgou as suas vestes, ele se vestiu de pano de saco. As vestes de Acabe estavam rasgadas, mas o seu coração não. Ele se vestiu de pano de saco, mas não havia arrependimento, não havia choro verdadeiro pelo seu pecado. E quantas vezes isso acontece na vida de muitas pessoas? Quantas vezes o choro toma conta do rosto de muitas pessoas por diversas situações, mas o choro pelo pecado, pelo erro, pela falha, não. Então vamos entender agora que choro é esse a qual Jesus está falando. Primeiro, Jesus aqui está falando de um choro espontâneo. A mulher pecadora de Lucas 7, ela revelou um arrependimento espontâneo e voluntário. Ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela veio com unguento em suas mãos. Ela veio com amor em seu coração e com as lágrimas em seus olhos. Um segundo choro aqui é o espiritual. É o choro pelo pecado, e não apenas pelas consequências do pecado. Faraó pediu para que as pragas fossem retiradas do Egito, que as pragas cessassem, mas ele jamais quis tirar as pragas do seu próprio coração. Quando Deus confrontou Davi, ele se arrependeu do seu pecado e ele chorou pelo seu pecado, mais do que pelas consequências do pecado. Tanto que ele disse: o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não disse: a espada está sempre diante de mim, estará sempre diante de mim, o castigo sempre estará diante de mim. Não, ele falou: o pecado, a ofensa
que ele cometeu contra Deus feriu mais a alma, o coração dele, do que o juízo de Deus sobre o seu pecado. Amados irmãos, nós precisamos chorar pelos nossos pecados, porque quando nós pecamos, nós estamos revelando a Deus um ato de hostilidade, um ato de inimizade. Nós estamos revelando a Deus que nós somos ingratos a Deus. O pecado, ele ofende e resiste ao Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas viram e falam: pastor, eu nunca tive essa experiência com o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu nunca ouvi Deus falar ao meu ouvido. Pastor, eu não sinto mais a presença do Espírito Santo de Deus. O que eu sentia antigamente, eu não sinto mais hoje. Por quê? O que aconteceu? Muitas vezes é porque as pessoas deixam o coração ficar endurecido. As pessoas acostumam com o sagrado e passam a fazer simplesmente parte de uma ritualística. Esquecem que nós pecamos todos os dias e que nós deveríamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias e pedir ao Espírito Santo de Deus para nos ajudar na nossa caminhada. Porque quando nós pecamos, não é simplesmente a nossa paz que vai embora. Não é simplesmente quando você coloca a cabeça no travesseiro e começa a virar para um lado e para o outro e não consegue dormir. Não é somente isso. Deus, Ele também vai embora. Deus vira as costas. Porque, amados irmãos, não tem como haver comunhão entre trevas e luz. Mas quando nós choramos pelo nosso pecado, quando nós ansiamos não apenas pela volta das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, mas quando nós queremos o Senhor volte, nós voltamos a sentir a presença do Senhor, aí sim a mudança de vida. Joel 2,12 diz que nos ensina que nós não devemos chorar apenas para que Deus abençoe, mas nós devemos sim chorar com todo o nosso coração, com jejum, com lamento, sentindo vergonha do nosso pecado. As lágrimas do arrependimento são como as águas do Rio Jordão. Elas nos purificam e lavam a nossa alma, limpa da lepra. Nós devemos chorar não apenas para nos abster do pecado, mas nós devemos chorar para que nós possamos odiar o pecado, para que nós não possamos mais suportar o pecado nas nossas vidas. Devemos chorar pelos nossos pecados, e a palavra diz: feliz é aquele que chora pelo seu próprio pecado, porque o pecado, amados irmãos, ele nos faz pior do que uma serpente. A serpente, ela só tem dentro de si nada mais do que veneno, mas o pecador, aquele que vive pecando, aquele que está fora, longe da comunhão com o Senhor, ele tem dentro de si o que o diabo colocou dentro dele: a semente da rebeldia, da arrogância, do engano, da mentira, da sedução. Pedro disse para Ananias, lá em Atos 5,3: Ananias, por que Satanás encheu o seu coração para você mentir ao Espírito Santo?
O ser humano tem dentro de si todas as sementes daqueles pecados que condenam e levam para o inferno. E aquele que não chora, aquele que não entende que é pecador, que carece da graça, da misericórdia do Senhor, aquele que não reconhece que precisa ser e é dependente do Senhor, ele não consegue chorar pelos seus pecados, ele não consegue chorar pelos seus erros. E aí eu fico pensando, será que Esdras, lá no capítulo 10, ele errou quando ele estava fazendo a sua confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus? Eu fico pensando, será que Paulo, lá em Romanos 7, será que Paulo errou ao gemer? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Será que eles erraram? Permita-me lhe perguntar, o que tem te impedido de você chorar pelos seus pecados? A primeira resposta talvez esteja lá em Ezequiel 36, 26, onde fala sobre a dureza do coração, ou coração de pedra. Um coração de pedra, amados irmãos, ele não consegue se derreter em lágrimas, porque um coração de pedra, ele é conhecido e reconhecido pela insensibilidade e pela inflexibilidade. E a palavra de Deus, ela nos exorta em Hebreus 3, para que nós não endureçamos o nosso coração, mas sejamos sensíveis à palavra do Senhor, sejamos sensíveis à presença do Espírito Santo de Deus, sejamos sensíveis ao Senhor Jesus. Hoje, como nós temos visto pessoas chorando, nesses dias, pessoas chorando porque os tempos são maus, pessoas chorando porque os tempos são difíceis. Quantas pessoas não estão chorando com medo da pandemia? Pessoas que choram inclusive se vê uma cena mais emocionante num filme, se derrete em lágrimas. Mas o coração continua endurecido, porque muitas vezes essas pessoas, elas não choram pelos seus pecados, e existe a semente da morte e do inferno em cada pecado. A palavra de Deus, ela diz que o salário para o pecado é e amar o pecado é amar a morte e o inferno. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 7, deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Mas nós precisamos entender que para o Senhor nos perdoar, para o Senhor te perdoar, você precisa ter consciência do seu pecado. Você precisa entender que você está pecando. Você precisa admitir, se arrepender e principalmente mudar de vida. A mudança de vida é o que verdadeiramente faz a grande diferença. Em 2 Pedro 3,9, diz que muitos pensam que Deus
Se esqueceu dos pecados. Quantas vezes nós conversando com as pessoas aí fora, as pessoas falam, não, esse negócio de Bíblia, isso aí não. Se o seu Deus é tão bom aí, por que ele está falando que vai vir, vai voltar, vai fazer, e já não está vendo nada acontecer? Onde está o Deus com o seu juízo? Aí você pode falar para eles, se preocupa não, o dia do juízo está chegando, e Deus vai julgar. Amados, nós nunca estivemos tão próximo do fim dos tempos, como nós estamos vivendo nesses dias. Tudo que a Bíblia fala, nós estamos vendo que está se cumprindo, dia após dia. O amor de muitos tem esfriado. Pragas, epidemias, terremotos, guerras, nós estamos vendo se cumprir. Mas o povo de Deus muitas vezes não estão apercebidos, estão errando, estão no pecado, estão falhando e não tem mudança de vida, não querem mudança, continua deixando a arrogância, continua deixando o espírito de rebeldia tomar conta e vai seguindo a vida como se tivesse tudo bem. E deixa eu falar para você, não há misericórdia da parte de Deus se não houver abandono do pecado. E não há abandono do pecado sem choro pelo pecado. Ninguém abandona o pecado se não chorar pelo seu pecado. E quer que eu te fale mais? Nós precisamos chorar pelos nossos pecados, mas precisamos chorar também pelo pecado dos nossos irmãos. Precisamos chorar também pelo pecado da nossa igreja. Davi, ele chorou pelos pecados daqueles que desobedeceram a Deus. Ele diz, torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Jeremias chorou ao ver a condição terrível de Jerusalém sendo destruída. Jesus chorou sobre a cidade impenitente. Paulo disse em Filipenses 3,18, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, não há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Nós devemos chorar pela profanação do nome de Deus, pela remoção dos marcos absolutos, pela verdade absoluta da palavra de Deus, que muitos hoje querem trazer para a relatividade, achando que tudo é relativo. Nós devemos chorar pela escassez daqueles que choram. Nós devemos chorar pela frieza da igreja. Nós devemos chorar pela falta de choro, pelo pecado da igreja. Nós devemos chorar pela causa dos escândalos que estamos vendo dia após dia, que tem afastado as pessoas das igrejas, do Evangelho, do Senhor. Nós precisamos entender, amados irmãos, que chorar hoje pelos nossos pecados pode trazer um livramento de chorar amanhã no inferno. Mateus 8,12 diz que o inferno também é um lugar de choro e de ranger de dentes. Hoje o Senhor ainda recolhe cada gota das nossas lágrimas, conforme nos garante o Salmo 56. Agora Jesus diz também em Lucas 6,25, ai de vós, os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Agora as lágrimas são de bem-aventuranças. Agora é o tempo de se chorar pelo pecado. Agora o choro é como a chuva da primavera. Mas quando as pessoas não querem chorar hoje, não querem se arrepender dos seus pecados hoje, não querem mudar de vida hoje, o choro
do desespero pode tomar conta da vida delas. Hoje é bem-aventurança, amanhã pode ser maldição. Aquele que destampa as feridas da alma e chora pelo pecado, livra a alma da morte. Jesus disse: se porém não vos arrependeis, todos igualmente perecereis. Só um remédio, que é a cura, que cura a doença mortal da alma. Só tem um remédio para curar: o verdadeiro arrependimento. Depois do tempo de choro, haverá um tempo de perpétuo socorro, amém? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Para concluir, por que algumas pessoas elas não sentem confortados quando choram? Se a palavra diz que o choro traz alívio, por que tem pessoas que choram e não se sentem confortados? Porque muitas vezes, meus amados irmãos, eles choram, não o choro do arrependimento. Muitas vezes as pessoas vão para as lágrimas, choram, mas não vão para Cristo. As lágrimas, elas não são fundamento do nosso conforto, mas é o caminho para Ele. O choro, ele não é meritório, ele é o caminho para a alegria, não a causa da alegria. O verdadeiro refrigério só pode vir de Yahvé, amém? E muitas vezes também porque as pessoas, elas se recusam a ser consoladas. Existem pessoas que se entregam à tristeza, pessoas que se entregam ao lamento, à amargura, à depressão, e se recusam a ser consoladas. Outras adiam o projeto de felicidade apenas para o futuro. Eles acham que aqui nessa vida é para sofrer, é para passar por dificuldade. A verdadeira felicidade nós vamos encontrar só quando estivermos com o Senhor. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara. Deus nos criou para sermos felizes, amém? E não só lá, mas aqui, hoje, agora, nessa caminhada nossa. Ele nos criou para ser felizes. Embora sabemos que a alegria verdadeira, completa, não está aqui, mas nós estamos no caminho para ela. A palavra Macários, no grego, fala de uma alegria indizível de Deus, fala da alegria suprema, da felicidade absoluta, e é essa alegria que o Altíssimo, Ele promete para nós, amém? Agora, mais uma vez, me permita lhe perguntar: lágrimas de arrependimento pelo seu pecado tem rolado em sua face? Você tem se entristecido quando você entristece o Espírito Santo de Deus? Ou será que as suas lágrimas são de revolta contra Deus por tudo que você está vivendo? Permita que o Espírito Santo nessa noite, que Ele possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se arrependa de seus maus caminhos, para que você possa viver o melhor de Deus. E do fundo do meu coração, eu espero que o Senhor tenha falado profundamente no seu coração, e que você esteja fazendo parte, você faça parte
daqueles que estão se arrependendo nessa noite dos seus pecados, porque a vontade de Deus é que você seja consolado. A vontade de Deus é que Ele passe o bálsamo dEle, que o refrigério do Senhor venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus.